Terça-feira, 24 de novembro de 2015. Seja bem-vindo. Está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente e olha só os assuntos que nós preparamos para esta edição. Vamos mostrar como foi a apresentação do documentário do Balcão do Consumidor e UPF TV em Brasília para mais de 120 países. Quais os direitos e auxílios que as pessoas com câncer podem receber. Educação inclusiva está sendo discutida com escolas da região durante um seminário que acontece em Passo Fundo. Na série de entrevistas sobre o Novembro Azul, hoje nós vamos falar sobre os cuidados e a prevenção de lesões durante a atividade física. E ainda, na edição de hoje, 5 professores foram homenageados hoje pela manhã pelo trabalho acadêmico realizado aqui na UPF. E também criatividade para conter o vento e a chuva. Uma escola municipal de Passo Fundo usou policarbonato para melhorar o refeitório. Continue conosco porque você já viu, né? Aqui encontra mais conteúdo. A gente começa a edição de hoje apresentando um trabalho feito aqui pela Universidade de Passo Fundo e que deve ganhar o mundo. Com o tema Revelando o Poder do Consumidor, a Consumers International, organização sem fins lucrativos, com sede na Inglaterra, e a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, realizaram em Brasília, entre 18 e 20 de novembro, o 20º Congresso Mundial. A presidente Dilma Rousseff participou da abertura deste congresso e o Balcão do Consumidor e a UPF TV apresentaram, durante o encontro, um documentário sobre a criação do Código de Defesa do Consumidor. O evento acontece pela primeira vez no Brasil e reuniu mais de 700 representantes de associações de consumidores. Aproximadamente 400 brasileiros e 300 estrangeiros, representantes de entidades de 120 países. Na abertura, James Guest, presidente da Consumers International, afirmou que esse é o verdadeiro congresso para melhorar a proteção ao consumidor. A Consumers International trouxe para o Brasil centenas de líderes e agências no que nós chamamos de um verdadeiro congresso, com a intenção de desenvolver e melhorar a proteção ao consumidor. Então nós queremos estar aqui também porque fazem 25 anos que o Brasil implementou sua excelente política de defesa ao consumidor. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, reforçou o compromisso do governo na proteção e ampliação dos direitos do consumidor. E a presidente Dilma Rousseff falou das ações implementadas no governo para garantir as relações de consumo e os direitos do cidadão brasileiro. Ao construirmos e tornarmos milhões e milhões de pessoas, consumidores, ao terem acesso a serviços e bens, essas pessoas passam a ter de fato a plena cidadania. Mas elas só têm seus direitos assegurados se elas tiverem acesso a todos os processos que implica esta relação, inclusive e fundamentalmente o direito de defender o que querem enquanto consumidores. O encontro, que acontece de 4 em 4 anos, trouxe nessa edição o debate sobre o futuro, o poder da inovação, os impactos e as tendências globais de consumo. Foram seminários, workshops e encontros paralelos com o objetivo de discutir assuntos relativos à defesa e à proteção dos direitos do consumidor. Então, a minha saudação muito carinhosa aos PROCONs, à Defensoria Pública, às entidades civis e ao Ministério Público desse país, que ao longo desses 25 anos trabalha e que seguramente continuará trabalhando muito para que os consumidores brasileiros sejam cada dia mais respeitados. Em homenagem à trajetória do Código de Defesa do Consumidor, foi feito o pré-lançamento do documentário Movimento Consumerista Brasileiro, os 25 anos do Código do Consumidor.
realizado pelo Balcão do Consumidor da Faculdade de Direito da UPF e pela UPF-TV, com apoio da Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, com recursos do Fundo de Direitos Difusos. Movimento Consumerista Brasileiro, 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. Os motoristas que circulam em Passo Fundo devem ficar atentos. A partir de amanhã, acaba a fase de teste das lombadas eletrônicas. Entram em funcionamento 48 equipamentos que podem autuar possíveis infrações. A velocidade máxima permitida pelas lombadas vai ser de 50 km por hora, com exceção da lombada eletrônica que fica em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental Notre Dame, que vai ter velocidade de 40 km por hora. Já os semáforos, que possuem sensores de avanço de sinal, ainda estão sendo instalados. A previsão é que os equipamentos comecem a operar no final do mês. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 20 milhões de pessoas vão ser diagnosticadas por ano, isso até 2030, com algum tipo de tumor. No Brasil, a estimativa é fechar o ano de 2015 com mais de 570 mil novos casos. Em Passo Fundo, infelizmente, são registrados pelo menos 5 novos casos por semana. Bom, mas o que pouca gente sabe é que o paciente com câncer tem uma série de direitos, como auxílio financeiro, saque do FGTS, desconto de IPI para aquisição de veículos, dentre outros tantos direitos previstos em lei. O jornalista Jean Marmentini conversou com um advogado e tem outras informações sobre esse assunto. Cerca de 13% das mortes no mundo são por causa do câncer. E aí são os mais variados: câncer de próstata, câncer de mama, de fígado. E o que pouca gente sabe é que as pessoas que têm câncer têm direitos de ajuda financeira para poder tratar a doença. Por isso, no próximo dia 27, uma sexta-feira, que é comemorado como o Dia Nacional de Combate ao Câncer, a gente vai conversar agora com o advogado Dr. Rogério Guedes, que estuda, trabalha nessa área. Doutor, uma pessoa que tem o diagnóstico de câncer, o que ela deve fazer? O que ela deve fazer é, primeiro, assim, para esclarecimento geral, a gente está vendo essas campanhas. Então, como jurista e todos os meus colaboradores, a gente começou a se preocupar também com isso. O diagnóstico que tem o câncer, o médico, a pessoa, primeiramente, ela tem alguns direitos. Seria receber o auxílio na Previdência Nacional, a pessoa sendo registrado, carteira assinada ou contribuinte individual. Se a pessoa precisar de um acompanhante, precisar de alguém para ajudá-lo, ela tem 25% a mais no seu benefício. Ela pode vir também se aposentar por causa do câncer, por invalidez. E no mesmo caso também, a pessoa estando aposentada também, depois de aposentada, ver que tem um câncer, ela pode requerer esse 25% a mais no seu benefício. Além da Previdência, também tu tem isenção do imposto de renda. A pessoa estando aposentada, diagnosticada que tem câncer, ela junta as documentação com o órgão pagador, seria o INSS, a União, ou no Estado, do Rio Grande do Sul seria o IPERES, ou também o município de Passo Fundo. Então tu junta um documento, a receita, um ofício, dizendo, estou com câncer, estou em tratamento de câncer, não vai mais pagar imposto de renda. Alguns outros direitos também seria isenção de IPI para compra de veículos, depende das perdas das funções do corpo que tem. Também tem passagens em algumas cidades, o transporte público é isento. Até acho no próximo ano a gente está querendo lançar uma cartilha aí para informar as pessoas, tá? Porque hoje a gente tem que informar. A gente não adianta ficar retendo com alguns conhecimentos, para as pessoas terem informação. Isso é que a gente quer bem para a comunidade no contexto geral. Tá certo, muito obrigado. A gente conversou então com o advogado Dr. Rogério Guedes e para encerrar aqui fica o recado então. Se infelizmente você tiver o diagnóstico do câncer ou alguém da sua família, pai, filho, essa pessoa, claro, vai se preocupar em tratar a doença, mas o familiar já tem que entrar com o pedido no SUS pela ajuda financeira aí, e se puder continuar pagando o tratamento particular, tudo bem, mas não deixe de fazer o pedido para a União ajudar você no tratamento. É isso, a gente volta para o estúdio.
Obrigada, Jean. E hoje pela manhã, 5 professores foram homenageados pelo trabalho acadêmico realizado aqui dentro da universidade. A cerimônia aconteceu na Sala dos Conselhos. Na UPF, o jubilamento de um professor acontece quando ele completa 70 anos de idade. 5 professores da universidade tiveram o reconhecimento da trajetória profissional em uma cerimônia de homenagem. Os professores jubilados foram Paulo Sérgio Crucius, Gilberto de Oliveira, Roberto Azambuja, os 3 professores da Faculdade de Medicina. Também o professor Roque Tomazini, da Faculdade de Medicina Veterinária, e o professor Emílio Trentin, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. É um sentimento de alegria, em primeiro lugar, porque é uma continuação da nossa vida familiar. Primeiro foi minha mãe, que foi jubilada aqui na UPF, agora sou eu, e já na medicina já tenho meus filhos que estão entrando como professores. Então é uma alegria muito grande esse momento que, para mim, ele só representa continuação de conquistas. Feliz por 2 coisas. Primeiro, por ter sido homenageado. Segunda, pelo sentimento de dever cumprido ao longo de uma longa caminhada. Esse é o sentimento que a gente tem que ter na hora do jubilamento, né? E outro, dá lugar para os mais novos que também precisam percorrer um caminho para chegar à vez deles serem jubilados. E agradeço por ter chegado aí onde eu estou, com muita disposição, com saúde, com alegria pela vida e principalmente de consciência tranquila, de ter passado a todos os alunos ao longo desses 38 anos que eu estive aqui na UPF, de ter passado todo o conhecimento que eu conseguir aprender dos meus mestres. Além de reconhecer pela caminhada profissional, o jubilamento é também um agradecimento pela contribuição dos professores à instituição. E a campanha Novembro Azul vai muito além das orientações para evitar o câncer de próstata, viu? Depois do intervalo, a gente vai dar sequência à nossa série de entrevistas sobre o Novembro Azul. E o foco de hoje é atividade física para os homens. E ainda você vai ver o exemplo de uma escola de Passo Fundo que, com criatividade, usou policarbonato para melhorar o refeitório. Nós já voltamos.